Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Emerson Natividade. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho através das notificações para receber as notificações. Vamos falar um pouco sobre educação, né? A importância da educação. Acabamos de falar um pouco sobre a Rádio Boa Nova, né? Não somente com o André Trigueiro, mas falamos também sobre a Casa do Zezinho, né? Ali na região da Zona Sul, Capão Redondo, que é um exemplo, né, de abnegação, de despojamento, de doação, né, de uma pessoa que compra uma casa, enche de crianças, né, para educar e aluga uma casa para morar, né? Então é extremamente, quem faria isso, né? Então que possamos refletir em cima dessas aberturas, né, desses ensinamentos, dessas perspectivas, né, e que possamos fazer a nossa parte da melhor forma possível, né. Eu penso que a, o desnível social, né, pode ser equiparado num dia onde o pobre estudar com o rico, né, na mesma instituição, né. Nós vamos ver que vai diminuir essa disparidade entre essa desigualdade social tão grande que existe no nosso país, né, onde ainda a gente percebe que a tecnologia, né, a internet, uma série de questões muitas pessoas utilizam, mas milhares de pessoas não têm acesso a esse tipo de material, a esse tipo de ferramenta que faz toda a diferença hoje dentro de um processo de desenvolvimento da criança, principalmente. Então, é importante a gente pensar que se o governo ele não promove, porque deveria, né, nós não devemos ficar de braços cruzados. Afinal, nós talvez estejamos sendo convocados a fazer algo e não temos coragem, porque quando encarnamos, pedimos para fazer algo em termos de resgate, de evolução espiritual. E temos as nossas tarefas, as nossas missões que são empregadas, né? E esquecemos parcialmente porque faz parte de um processo evolutivo. E é importante a gente entender também que nós viemos para mudar, para se transformar, para sermos melhores e não para sermos os mesmos. A transformação, a mudança, ela faz parte do processo de evolução do ser humano encarnado. Então que possamos entender isso e continuar promovendo mudanças, transformações. E isso é benéfico, isso é saudável e traz aprendizado, né? Muitas vezes a zona de conforto nos traz, como podemos dizer, ficamos parados, né, só consumindo, né, muitas coisas que muitas vezes não devem ser consumidas. E que sim, talvez um bom livro, um bom filme, uma boa música possa alimentar nossa alma muito mais. E essa senhora da casa do Zezinho, que estudou pedagogia, fez um trabalho magnífico com as crianças, aliás, vem fazendo, ela nos dá um exemplo de que é possível tirar crianças da criminalidade, da marginalidade, da violência, ou de situações piores, ou de situações complicadíssimas, como perda de pai, mãe, familiares que são responsáveis pelas guardas. Tudo, todos os exemplos são importantes serem citados, mas o mais importante é a gente entender a importância da educação nesse país. Sabemos que pela espiritualidade, daqui 35 anos, né, o Brasil vai dar o pontapé inicial através da educação para o mundo. Está, né, lá, coração do mundo, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pelo espírito de Humberto de Campos,
psicografado por Francisco Cândido Xavier, no início do século XX, ali 1938. Eu não me recordo a data exata, pode ser que eu tenha acertado nesse momento, mas essa obra é uma obra que a gente pode dizer que é antiga, mas ao mesmo tempo é uma obra extremamente atual, de acordo com as necessidades que nós temos e precisamos olhar para essas necessidades, como mudar, como transformar, como fazer alguma coisa. Se os nossos governantes ainda não fizeram, como vamos realizar isso? Então, exemplos de pessoas como a dona dessa casa do Zezinho, me fugiu o nome agora dela, devem ser olhados para que nós possamos sair da nossa zona de conforto e promover algo benéfico ao próximo, promover uma boa ação ao próximo, né? E quando nós promovemos uma boa ação, nós nos sentimos leves, nós nos sentimos bem, nós sentimos um bem-estar assim enorme, né? E isso faz com que a gente fique exalando felicidade, né? Eu acho que é extremamente importante, saudável a gente refletir sobre isso. E dentro dessas possibilidades de algo positivo que devemos fazer ao próximo, tá aí a educação, né? Dar educação ao outro, né? Quando nós temos um filho é desafiador, porque muitas vezes nós não respeitamos a forma com que a criança se projeta, brinca, curte, né? A gente quer sempre domesticar, ou prender, ou aprisionar, ou dizer para ela fazer do jeito que a gente quer. E muitas vezes a gente tem que refletir que será que isso é educação ou é algo que os meus pais passaram para mim e eu quero reproduzir. Eu sempre me questiono, com um filho de 4 anos, o que eu posso educar, percebendo as tendências dele, aonde eu posso sugerir coisas, né? Então a criança, ela, ela muitas vezes nos ajuda e a gente não percebe. E as tendências todos nós trazemos, e elas são de vidas passadas, principalmente do 0 aos 7 anos. Depois se transforma esse caráter. Mas para se transformar esse caráter, precisa do recheio, né? Precisa se instrumentalizar. E os pais, nesse momento, devem fazer isso, né? Rechear bem, né? Trabalhando as tendências, fortalecendo a questão moral, a ligação com o mundo espiritual, independente da filosofia religiosa. E isso vai sustentar essa conexão, vai sustentar, vai trazer benefícios para que na hora que tenha que utilizar alguma ferramenta como intuição, por exemplo, não haja dúvida de que tem uma ligação e essa ligação está conectada com a tarefa, a possível missão que esse espírito encarnado veio realizar. É extremamente importante que a gente perceba isso, que todos nós não viemos a passeio, viemos realizar coisas. E educar é desafiador, mas é através da educação que a gente vai conseguir transformar a nossa cidade, o nosso país e com certeza deixar um legado enorme no planeta Terra, porque o planeta precisa de pessoas que possam promover a educação de uma forma saudável, sadia, responsável e assim diminuindo, né, as possibilidades de violência, de criminalidade, de marginalidade. E se tem uma sociedade à margem, é culpa daqueles que criaram uma sociedade, né, que esqueceram de incluir essas pessoas. E muito provavelmente isso não começou hoje, não começou ontem, tem uma história aí
e muito provavelmente nós encarnados, enquanto espírito, nós podemos ser responsáveis, porque talvez nós tenhamos criados ou contribuído para a criação dessa civilização no passado. E agora? O que devemos fazer? Consertar. Por isso que estamos aqui. Não ficar remoendo coisas que já passou. É o aqui e agora, a partir de agora. Olhar para um mundo que precisa ser modificado, precisa ser transformado, precisa ser melhorado através da educação. E quando a gente busca educar a si mesmo e percebendo que a gente tem condições mentais saudáveis de educar, promover essa educação àquele que busca um auxílio ou busca uma educação, já é o início, é benéfico, né? E que possamos fazer cada vez mais isso, possamos pensar. O que eu posso fazer em termos de promover a educação ao meu próximo? Não fique naquele lugar de que, se eu sou mal educado, o que eu vou promover ao meu próximo? Eu não tenho capacidade de promover nada digno ao meu próximo. Todos nós temos a capacidade de promover algo digno ao nosso próximo. Basta querer, basta buscar e chegar, sim, aos objetivos. Seja estudando pedagogia, seja estudando letras, seja estudando qualquer outro tipo de matéria dentro de uma universidade, ou seja, qualquer movimento que possa ser feito, como ator, artista, como jornalista, como terapeuta, como trabalhador de teologia, como professor de geografia. Todos nós podemos realizar prodígios, auxiliar para que o amanhã seja melhor do que a véspera, não é verdade? Então essa é a reflexão que eu venho trazer para nós, que possamos ter isso em mente. A educação é o que vai mudar, é o que vai transformar o nosso mundo, é o que vai reduzir a desigualdade social, é o que vai fazer com que o rico compreenda um pouco mais o mundo do pobre que está à margem e que o pobre entenda por que está à margem, sendo que tem uma pessoa que tem um nível monetário maior do que eu, né? Então, são reflexões que podemos ter, mas quando somos seres civilizados e entendemos esse processo, nos aproximamos, fica mais próximo o entendimento para que a gente possa combater algo que prejudica a maioria da sociedade, porque a maioria da sociedade são os desfavorecidos, são os que estão à margem, né? E um grupo muito seleto, muito pequeno, criou isso, né? Na hora de incluir essas pessoas, porque senão a gente vai estar sempre vivendo respingados de violência, marginalidade, criminalidade, e aí não adianta segurança, não adianta arma, não adianta absolutamente nada, porque se a gente não tem a consciência de que um dos maiores avatares que surgiu no planeta Terra foi Jesus Cristo, nunca utilizou uma arma, foi crucificado, ultrajado, preso, né? E se rebelou? Não. Pediu apenas para Deus, nosso Pai, ter misericórdia daqueles que o faziam contra ele. Então, tem outros exemplos, né? Mahatma Gandhi é um grande exemplo também de vida, de luta, assim como Nelson Mandela, um grande exemplo de resistência. Existem vários exemplos que a gente poderia citar aqui nesse momento, mas possamos entender que se nós não quisermos ou fazermos alguma coisa para sairmos das nossas zonas de conforto, o fato é que pouco
produzimos na nossa encarnação. Que possamos refletir. Educação é o que vai mudar e transformar o mundo. Gratidão.